Olá, meus queridos, tudo bem? Como vocês estão? Vamos iniciar aqui a nossa aula, cujo tema é desconsideração da personalidade jurídica. Nós já falamos que a pessoa jurídica ela é uma ficção, uma criação do direito, e o principal objetivo da criação dessa figura, pessoa jurídica, foi fazer a separação entre os direitos, os deveres e, sobretudo, o patrimônio dos sócios, que constituem essa pessoa jurídica, e da própria pessoa jurídica, de modo que a pessoa jurídica, a empresa, como vocês comumente dizem, ela não se confunde com a pessoa dos seus sócios. Cada uma dessas entidades, dessas pessoas, por assim dizer, tem sua vida própria, seu patrimônio próprio e o seu direito próprio. Bom, então isso nós vimos lá quando falamos das sociedades empresárias. Pois muito bem, considerando que essas pessoas são distintas, né? A pessoa jurídica, a empresa é distinta, não se confunde com a pessoa dos seus sócios, com as pessoas dos seus sócios ou com a pessoa dos seus sócios, se for uma empresa unipessoal, em que momento esse sócio poderia ser pessoalmente responsabilizado por alguma obrigação não cumprida por uma empresa, pela sua empresa? Será que existe a possibilidade de utilizar o patrimônio pessoal do sócio para fins de pagar débitos de uma empresa? Ou será que não? Existe sim, pessoal, e é justamente esse o tema da nossa aula, que é quando você vai desconsiderar a personalidade ou a pessoa jurídica, de modo que você possa enxergar como sendo uma coisa só o patrimônio dos sócios e o patrimônio da pessoa jurídica. Essa possibilidade, essa desconsideração, né, ela vai ser uma desconsideração temporária e aplicada àquele caso específico. Não quer dizer que a empresa vai ser desconstituída ou que ela será extinta, não é isso. A desconsideração é algo que acontece de maneira temporária, de maneira episódica, ou seja, naquele episódio, por causa de determinados fatores, nós vamos desconsiderar a personalidade jurídica de modo a enxergar como um todo, passível de ser usado para a quitação das dívidas, o patrimônio da empresa, bem como o patrimônio do sócio que deu causa àquela situação. Tá bem? Então, o que é a desconsideração da personalidade jurídica, que vocês também podem encontrar aí com o nome de desconsideração da pessoa jurídica? O que ela é? Ela é uma autorização dada pelo Poder Judiciário, por um juiz de direito, né, para ignorar a autonomia patrimonial da empresa, tá certo? Sempre que ela tiver sido usada como meio para a realização de fraude contra credores, né? Então, veja, não é qualquer situação, não é qualquer débito que autoriza a desconsideração da pessoa jurídica. Não. Essa separação entre o mundo dos sócios e o mundo da pessoa jurídica é algo que precisa ser muito preservado, porque se assim não fosse, nós provavelmente não teríamos empresas, não teríamos sociedades. Então, são situações excepcionais que vão autorizar o Poder Judiciário a ignorar a autonomia patrimonial da empresa, da pessoa jurídica. E é preciso que quais são esses requisitos? Em que momento o juiz pode autorizar isso? No momento em que o sócio ou os sócios, de maneira intencional, no direito a gente chama de dolosamente, agiram com o intuito de
fraude, de cometer uma fraude, de fraudar os seus credores, tá certo? Então, é somente nessa hipótese que o juiz poderá autorizar a desconsideração da personalidade jurídica. Aquele que pede ao juiz para que desconsidere a personalidade jurídica, ele terá que provar que o sócio ou os sócios agiram com a intenção de fraudar os credores. Eles precisam provar isso, tá? Então não adianta você meramente alegar isso. É preciso que você alegue, mas alegue de modo comprovado. Você tenha provas da alegação que está fazendo, ok? Geralmente, como é conceituada a desconsideração da personalidade jurídica? O professor Flávio Tartucci, né, um jurista renomado, especialista em direito civil, ele fala qual é o conceito que ele traz para nós, o que ele fala que é a personalidade jurídica, a desconsideração da personalidade jurídica. Como ele conceitua isso? Ele vai dizer que tal instituto permite ao juiz não mais considerar os efeitos da personificação da sociedade. Ou seja, pessoal, quando há a personificação da sociedade é quando ela ganha personalidade jurídica, quando ela passa a existir para o mundo do direito, para atingir e vincular responsabilidades dos sócios. Então, veja, a gente desconsidera aquilo que eu falei no início para vocês, que a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa dos sócios, tá certo? Então, o juiz, ele passa a não mais considerar essa diferenciação com o intuito de impedir a consumação de fraudes e abusos por eles cometidos. Eles quem? Os sócios, desde que causem prejuízos e danos a terceiros. Óbvio, né? Tem que causar prejuízo. Principalmente a credores, como eu disse para vocês, credores das empresas. Dessa forma, os bens particulares dos sócios podem responder pelos danos causados a terceiros, né? Em suma, o escudo, no caso da pessoa jurídica, é retirado para atingir quem está atrás dele, ou seja, o sócio ou administrador. Bens da empresa também poderão responder por dívidas dos sócios por meio do que se denomina como desconsideração inversa ou invertida. Então, por exemplo, quando você usa, né, também o nome do sócio para fazer, por exemplo, um empréstimo, mas na verdade você está usando isso em benefício, tá pegando esse dinheiro, investindo na sua empresa, mas aí você não vai pagar, ao invés de sujar o nome da empresa, suja o nome do sócio. Também é possível pedir a desconsideração da pessoa jurídica para pegar bens da empresa, tá certo? E pagar a dívida do sócio, porque na verdade a dívida não é do sócio propriamente, né? Não foi o sócio, não pegou aquele empréstimo para uso próprio, sim para investir na empresa, e provavelmente ele já tinha a intenção, o dolo de não pagar, sujaria o seu nome e manteria imaculada lá a empresa. E aí você também pode pedir a desconsideração inversa, como a gente fala, e aí você vai usar agora, nesse caso, os bens da empresa para pagar a dívida do sócio, ok? Bom, quais são as consequências de quando é decretado ou de quando é aceito o pedido para a desconsideração da personalidade jurídica? Nós já dissemos, a responsabilização direta e pessoal e ilimitadamente dos sócios ou do sócio pelas obrigações que originariamente deveriam ser suportadas pela empresa, né? Mas desde que comprove-se que eles agiram com a intenção de fraudar credores, né? Principalmente os credores. Se você tem uma empresa numa composição societária, você tem 3 sócios e somente um deles agiu com essa intenção de fraudar credores, né, sem que os outros concordassem ou mesmo soubessem, quem vai responder ilimitadamente é o sócio que agiu com o dolo, com a intenção de fraudar. Não seria justo você
também utilizar o patrimônio dos demais sócios que não participaram, que não deram causa àquela fraude e que nem mesmo sabiam. Mas, evidentemente, isso há de ficar comprovado numa ação própria, né, aqui na justiça, para esse fim, tá? Quais são os requisitos para que possa ser aplicada essa teoria, pessoal? Bom, abuso da personalidade jurídica. Então, quando você abusa da personalidade jurídica, quer dizer que você está usando a empresa com uma finalidade que não é a dela, né? Você está abusando daquela empresa para praticar fraudes, para praticar atos lesivos a terceiros. E como é que se caracteriza esse abuso de personalidade? Por duas práticas: desvio de finalidade da empresa ou pela confusão patrimonial, tá? Então, duas formas de você caracterizar, de você comprovar o abuso da personalidade jurídica é o desvio de finalidade, quando você está usando a tua empresa para outros fins, que não aqueles que para os quais, teoricamente, ela foi constituída. Por exemplo, você constitui uma empresa para venda de alimentos, né? E, a princípio, o que se espera é que você realmente utilize aquela empresa para comercializar alimentos, enfim, mas você utiliza para prática de atos ilícitos, né? Atos que vão causar prejuízos a terceiros. A gente vai ver um exemplo disso mais adiante. Ou pela confusão patrimonial, quando você passa a usar o dinheiro da empresa, por exemplo, para pagar suas contas pessoais, suas dívidas pessoais, né? Você usa o cartão corporativo da empresa para comprar coisas particulares para você. Tem várias formas de você fazer. Então, você não separa aquilo que é seu patrimônio, né, do patrimônio da empresa. Você usa o patrimônio da empresa para pagar as suas dívidas, para adquirir patrimônio, etc., pessoal, etc. e tal. Então, isso é a confusão patrimonial. E como que se dá a decretação da desconsideração da personalidade jurídica? Como eu disse a vocês, só quem pode, né, fazer esse ato de desconsideração da personalidade jurídica para que o patrimônio dos sócios possam ser utilizados para pagamento das obrigações que a princípio seriam da empresa, naquele caso específico, é um juiz de direito, tá? Só que ele não faz isso, pessoal, de forma automática. Nós costumamos dizer no mundo do direito que o poder judiciário é um poder inerte. Ele fica inerte, ele fica lá paradão até que você provoque. O juiz, inclusive, via de regra, ele não pode dar mais do que está sendo pedido numa petição, numa ação. Ele está limitado àquilo que está sendo pedido, àquilo que está sendo discutido naquela ação. Então, se você é um credor de uma empresa e em nenhum momento você pede a desconsideração da personalidade jurídica, a desconsideração da pessoa jurídica, ainda que você saiba que os sócios ou o sócio agiu com a intenção, agiu com o dolo de fraudar os credores, ainda que isso fique muito claro, ainda que isso seja fato conhecido, se não houver um pedido nesse sentido, um pedido expresso feito ao juiz, ele não pode desconsiderar a personalidade jurídica. Ele precisa ser provocado para que ele possa, então, desconsiderar a personalidade jurídica. Quem é que pode fazer esse pedido? As partes. Quem são as partes, Rosali? As partes que fazem parte do processo ali, os autores, né? Os autores que podem ser os credores, enfim, as partes, ou o Ministério Público, caso ele participe do processo. O Ministério Público, pessoal, ele funciona, uma das suas prerrogativas, uma das suas funções é ser fiscal da lei, né? É fiscalizar o fiel cumprimento da lei. Em alguns assuntos, em alguns tipos de ações, o Ministério Público ele tem que participar obrigatoriamente. Geralmente, quando ele está defendendo
direitos, por exemplo, de hipossuficientes, de pessoas hipossuficientes, seja física, seja intelectualmente. Por exemplo, nas ações que envolvem direitos de crianças e adolescentes, o Ministério Público tem que se pronunciar. Por exemplo, numa ação de adoção, o Ministério Público tem que participar. Por quê? Porque envolve direito de incapaz, né, das crianças lá. Então, se o Ministério Público participa de uma ação, por exemplo, de uma ação de falência, ou de uma ação de recuperação judicial, ou de qualquer que seja a ação empresarial na qual há a possibilidade de se pedir a desconsideração da personalidade jurídica, ele, Ministério Público, tem legitimidade, ou seja, ele tem autorização para pedir que o juiz desconsidere a personalidade jurídica. Agora, se o Ministério Público não participa daquela ação, se ele não é parte naquela ação, lógico, ele não pode entrar e pedir ao juiz que desconsidere a personalidade jurídica, só se ele estiver fazendo parte daquele processo. Né? Às vezes a gente acha que o Ministério Público pode fazer o que quiser, pode fazer tudo, o juiz pode fazer tudo. Não é assim que funciona, pessoal. Existe todo um limite de atuação, e a atuação desses órgãos ela é pautada em lei. Eles têm prerrogativas, eles têm funções, né, que precisam ser observadas. Eles não são deuses que podem fazer o que querem a hora que querem. Não é assim. A atuação deles é pautada na lei. E aqui, no nosso caso, o Ministério Público poderá solicitar a desconsideração da personalidade jurídica caso ele seja parte, ou seja, caso ele participe daquela ação. Do contrário, não. Feito o pedido, né, apresentadas provas de que os sócios agiram com a intenção de fraudar, ou então como é que a gente prova isso? A gente prova dizendo que houve desvio de finalidade ou abuso de poder, tá certo? Ou confusão patrimonial. Se a gente consegue provar isso, o juiz analisando, então decreta, né, aceita o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e, a partir desse momento, caso exista o patrimônio dos sócios ou do sócio, poderá ser utilizado para quitar aquela dívida que está sendo discutida. Veja, pessoal, também é importante a gente esclarecer que, uma vez decretada a desconsideração da personalidade jurídica, nós poderemos usar o patrimônio do sócio ou dos sócios para pagar aquelas dívidas que estão sendo discutidas naquele processo no qual a desconsideração da personalidade jurídica foi feita pelo juiz. Mas imaginem que naquele processo nós estejamos discutindo dívidas que a empresa tem com João e José. Essas dívidas poderão ser pagas com a utilização do patrimônio do sócio. Mas, além de João e José, a empresa também deve a Maria e a Joaquina. Só que Maria e Joaquina não estão naquele processo, só estão ali João e José. Vamos aproveitar e pegar o patrimônio do sócio para pagar também a Maria e a Joaquina? Não, 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 não. Se elas quiserem utilizar o patrimônio dos sócios para pagar as suas dívidas, elas terão que entrar com uma ação judicial, elas terão que provar que, no caso delas, também houve dolo, também houve intenção dos sócios de fraudar credores, houve confusão patrimonial, tá certo? Ou houve desvio de finalidades, e aí elas poderão solicitar ao juiz que desconsidere a personalidade jurídica. Então, lembre-se, a desconsideração da personalidade jurídica, eu falei para vocês no início da explicação, ela é episódica, ela é temporária. Não quer dizer que, uma vez decretada pelo juiz, qualquer credor poderá, a qualquer momento, pedir que seja utilizado o patrimônio dos sócios para pagamento de obrigações da empresa. Não, não é isso, tá? A desconsideração ela é uma coisa temporária e que se limita àquele caso que está sendo julgado pelo juiz, tá certo? Acabou aquele caso,
ou ainda que aquele caso, aquele processo esteja rolando na justiça, as outras dívidas, a continuidade da empresa, o dia a dia da empresa passa a ser regido pela regra geral. Qual é a regra geral? O patrimônio dos sócios não se confunde com o patrimônio da empresa. Nós temos essa separação. Então, é importante que isso fique bem claro para vocês. A desconsideração da personalidade jurídica não é uma coisa que, uma vez decretada, será permanente. Não, ela é decretada, isso acontecerá temporariamente e também restrita àquele caso, aquelas dívidas que fazem parte da ação na qual foi decretada a desconsideração da personalidade jurídica, tá? O que não tiver ali no mundo do processo, não tiver sendo discutido ali, não será beneficiado com a desconsideração da personalidade jurídica, de modo que outras dívidas que não fazem parte do processo não poderão ser pagas utilizando-se o patrimônio dos sócios, salvo se houver uma ação específica para isso e dentro dessa ação o juiz autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, tá bom? Importante que a gente diga isso, importante que vocês compreendam isso. O que essa teoria, né, o que essa prática visa, pessoal? Evidentemente que ela não visa, ela não tem nenhuma intenção de enfraquecer ou de questionar a autonomia patrimonial da empresa, de jeito nenhum. Pelo contrário, ela visa valorizar a sua importância para o sistema econômico, tá certo? E proteger a empresa contra fraudes que sejam praticadas pelos seus sócios ou pelos seus administradores. Como assim, Rosali, proteger? Imagina que um sócio ele tenha agido com o dolo de fraudar, utilizando-se da empresa, né? Então, ele quer fraudar alguém e ele usa a empresa. Ora, se você imputasse à empresa o dever de pagar aquela dívida, uma dívida que não trouxe nenhum benefício para a empresa e que em muitas situações nem mesmo tem uma relação com a empresa, etc., e tal, com a atividade da empresa, se você imputasse à empresa o dever de pagar, você iria fazer, né, gerar uma descapitalização, um prejuízo da empresa, para a empresa, e isso poderia ter consequências muito negativas, como desemprego, como falência, né? E aí você estaria ferindo de morte a função social da empresa. Toda empresa, pessoal, ela tem uma função social. Ela gera empregos, ela circula mercadoria, serviços, ela gera, né, riquezas, ela movimenta a economia. Isso é a função social da empresa. Por isso que procura-se preservar a empresa, preservar a sua existência. Inclusive, buscando preservar a existência da empresa, é que se criou a figura da recuperação judicial. Antes de você decretar a falência, vamos tentar recuperar a empresa, porque a empresa ela é de suma importância para a sociedade. A partir do momento que ela gera emprego, então que famílias dependem daquela empresa para a sua subsistência, e também ela circula mercadorias, ela circula serviços que atendem a um outro sem números de família. Então, ela tem uma função social. Então, quando você pensa na desconsideração da personalidade jurídica, você não está pensando em atingir a empresa, pelo contrário, você pensa em proteger a empresa e responsabilizar o sócio, a pessoa que agiu com dolo, que agiu com intenção de prejudicar credores, tá certo? Então, veja, você quando desconsidera, o juiz quando decreta, autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, ele não está anulando a empresa, ele não está dizendo que a partir dali a empresa não vai ter mais vida, não terá mais personalidade jurídica, né? Muito pelo contrário, tá? Por isso que eu falei para vocês, é uma coisa temporária, tá certo? Que vai ser utilizada naquele caso para forçar o verdadeiro causador daquela situação a pagar pelo seu ato, tá certo? Então, não há falar em anulação dos atos constitutivos da pessoa jurídica, quer seja um estatuto, quer seja um contrato social, nada disso.
ela continua com vida normal, inclusive com a separação total do seu patrimônio, direitos e obrigações do patrimônio, direitos e obrigações dos seus sócios para todos os demais casos, exceto para aqueles que são objeto do processo que está sendo discutido na justiça. Beleza? Então, não é uma coisa que foi pensada para prejudicar a empresa. Ao contrário, pessoal, é uma coisa pensada para resguardar a empresa e os credores que também, de boa fé, fizeram negócio com aquele sócio, que era o único na história que estava cheio de más intenções. Ok? Bom, agora a gente falou, você falou assim, Rosali, beleza. Você disse que o abuso de poder, né, que é o requisito para que o juiz autorize a desconsideração da personalidade jurídica, ele se dá de duas maneiras. Sim, desvio de finalidade é uma, confusão patrimonial é outra. O que é desvio de finalidade, Rosali? O que é confusão patrimonial? Não entendi. Você pode me explicar para eu poder entender? Claro que sim. O desvio de finalidade, ele acontece, pessoal, quando uma pessoa jurídica ela for criada não para unir esforços, não para unir patrimônio de duas ou mais pessoas para a exploração de uma atividade que produza, né, produtos ou circule mercadorias e visando lucro, né? Não é isso. Na verdade, algumas pessoas criam umas empresas e a gente comumente chama a empresa de fachada para esconder a identidade dos sócios ou para permitir que eles pratiquem atos que lhes são vedados por lei, tá certo? Então, na verdade, quando você tem o desvio de finalidade, você tem a empresa, ela é criada, né, não para ser uma empresa normal que vai explorar uma atividade visando lucro. Ela é criada para esconder os sócios, né, para que os sócios se escondam, fiquem anônimos, né, e que possam praticar atos que eles, se não fosse por meio daquela pessoa jurídica, não poderiam praticar. Então, eles usam a empresa como uma fachada, daí o nome da gente falar fachada, empresa de fachada. E as empresas não foram pensadas como uma fachada, como um escudo para esconder os sócios de prática de atos ilícitos. Não. Uma empresa, até mesmo pela sua função social, ela foi feita para gerar empregos, para gerar riqueza, e não para servir de escudo para os sócios se esconderem e não serem alcançados pela prática de atos ilícitos. Tá certo? Então, a gente tem um exemplo que eu trago aqui para vocês de desvio de finalidade. Esse foi um caso real, julgado pelos tribunais dos Estados Unidos, e eu trago porque foi uma das primeiras vezes que lá nos Estados Unidos começou-se a falar da desconsideração da personalidade jurídica. O que aconteceu lá? Um comerciante vendeu o seu negócio, né, ele vendeu a sua loja para um terceiro. Então, ele tinha uma loja e ele vende para um terceiro. Quando ele vende a loja, ele se obriga com esse terceiro, ele assume um compromisso perante esse terceiro de que ele não seria concorrente dele. Ou seja, ele não abriria nenhuma outra loja que comercializasse o mesmo produto, que tivesse o mesmo ramo de atividade. Então, vamos imaginar que fosse uma loja de material de construção. E aí, o dono que estava vendendo se comprometeu com o comprador que não abriria uma outra loja de material de construção. Tá certo? Não faria concorrência ao comprador da sua loja. É o que a gente chama de obrigação de não fazer. Eu me obrigo a não fazer alguma coisa. Nesse caso, ele se obrigava a não abrir uma loja de material de construção, hipoteticamente, né, para fazer concorrência àquela pessoa que estava comprando a loja. Muito bem. Só que vejam como ele já faz tudo de caso pensado. Olha o dolo aí. O que ele fez? Ele constituiu, logo depois, ele constituiu uma empresa, né, uma pessoa jurídica, e passou a explorar a mesma atividade. No nosso exemplo aqui, material de construção.
E aí ele foi questionado. Pô, o cara que comprou a loja falou: pô, vem cá, olha só, quando você me vendeu a loja, você me prometeu, você assumiu um compromisso, está aqui no nosso contrato, que você não iria explorar o ramo de material de construção. Como que agora você tem uma loja que explora material de construção? Você não cumpriu o nosso contrato e eu vou te executar, vou pedir a multa no contrato porque você descumpriu. Você está aí explorando material de construção. E aí ele falou assim: não, 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 não. Eu, pessoalmente, não estou explorando material de construção. A minha identidade, eu sou uma pessoa física. Eu assumi com você o compromisso de eu, pessoalmente, não explorar atividade de material de construção. Agora, quem está explorando a atividade de material de construção é uma pessoa jurídica. E a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa do seu sócio. A pessoa jurídica tem a sua existência própria, tem o seu patrimônio próprio, tem as suas obrigações. Então, eu não abri uma loja em meu nome sozinho, explorei, estou lá eu explorando. Não. Existe uma empresa que explora. E como a empresa não se confunde com a pessoa do sócio, são coisas distintas, eu não descumpri o contrato que fiz com você. E aí a discussão foi se pediria a desconsideração da personalidade jurídica, né, e para fazer com que empresa e sócio fossem vistos como uma coisa só. Tá bom? Então, ele criou, a gente teve aí um desvio de finalidade. Por quê? Porque quando ele cria isso, na verdade, ele cria essa empresa para ludibriar o seu concorrente, aquele cara que tinha comprado a sua loja, e poder, né, fazer algo que ele estava proibido. O que ele estava proibido de fazer? Ele, pessoa física, estava proibido de abrir uma loja de material de construção. Por quê? Porque ele tinha assumido um compromisso com o comprador da sua loja. Então, para fraudar, para dar uma rasteira nessa proibição, ele abre uma pessoa jurídica. E aí ele usa a teoria de que a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa do sócio. Tá certo, pessoal? Então, isso seria um desvio de finalidade, ok? E o que é confusão patrimonial? Que é a segunda hipótese que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. O que seria confusão patrimonial? É quando você tem os gastos do negócio se misturam com os gastos pessoais. Então, por exemplo, você tem os sócios, né? Os sócios que utilizam a conta da empresa para pagamento de suas contas pessoais. Você tem o sócio que usa o cartão corporativo para comprar patrimônio em nome próprio, tá certo? Ele usa o dinheiro da empresa para comprar uma casa, ele usa o dinheiro da empresa para comprar um carro de luxo, tá certo? Isso é uma confusão patrimonial. Então, você tem a saída do dinheiro da empresa para comprar um patrimônio, mas esse patrimônio não pertencerá à empresa, pertencerá ao sócio. Ora, imagina um sócio que queira sangrar a empresa, tirar todo o dinheiro da empresa e se enriquecer comprando patrimônio e colocando em seu nome, se baseando na teoria de que o patrimônio da empresa não se confunde com o patrimônio do sócio. Então, ele ali, cansado de explorar o negócio, começa a tirar todo o dinheiro da empresa, comprando patrimônio e colocando em seu nome próprio, porque ele acha que, como o patrimônio da empresa não se confunde com o seu patrimônio enquanto sócio, não poderia ser utilizado para pagar obrigações da empresa. E a empresa começa justamente a não ter liquidez, a não conseguir pagar os seus credores, porque o sócio está tirando o dinheiro todinho da empresa e aplicando em patrimônio pessoal dele. Ora, isso seria muito injusto com os credores, isso também seria injusto com todas as pessoas que têm uma relação com a empresa, já que ele está agindo com intenção mesmo de quebrar a empresa, de tirar tudo da empresa, transformar o dinheiro da empresa em patrimônio pessoal, a empresa que quebre, os credores que fiquem com a sua dívida, né, que fiquem com seus prejuízos.
Ora, se ele assim o fizer, você vai solicitar ao juiz que desconsidere a personalidade jurídica, provando o quê? Provando a existência de confusão patrimonial, ou seja, que o sócio ou os sócios usaram o dinheiro da empresa, usaram os recursos da empresa para gastarem, realizarem despesas pessoais, tá certo? Ou seja, adquirindo patrimônio, pagando suas contas, seja lá o que for. Isso é confusão patrimonial. O que é da empresa, né? Você deve, se você usa o dinheiro da empresa para comprar um patrimônio, esse patrimônio deve ficar em nome da empresa. Se você tem que pagar uma conta, que seja a conta da empresa. Para isso, você tem Prolabore, você vai ter lá a sua retirada mensal enquanto sócio, e é com essa retirada que você deve viver, não é mesmo? Você deve pagar as suas contas. Não adianta você ter um Prolabore e, ainda assim, imputar o dever da empresa de pagar todas as suas compras, todas as suas despesas. Isso se caracteriza como confusão patrimonial e é uma hipótese de que para que você peça a desconsideração da personalidade jurídica. Tá bom, pessoal? Recentemente, no ano de 2019, e aí eu até peço que vocês, no slide que vocês vão receber em PDF, que são esses mesmos slides, vai estar direitinho aí, porque aqui saiu 2010, a Lei 13.874 de 2010, quando na verdade é uma lei de 2019, é uma lei fresquinha, recente, conhecida como Lei da Liberdade Econômica. Essa lei promoveu uma série de alterações, né, na iniciativa, na forma de você constituir uma empresa, dispensa de alvará, enfim, uma série de novidades, né? Acabou com o e-social, acabou com o bloco K da escrituração eletrônica, enfim, trouxe uma série de mudanças para o mundo econômico, para o mundo empresarial. E essa lei, né, não deixou de tratar do tema da nossa matéria, da desconsideração da personalidade jurídica ou da pessoa jurídica. Essa lei ela trata disso em diversos artigos. E o primeiro deles, pessoal, lá no artigo número 49, letra A, está dito o seguinte: a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Então, aqui a lei colocou de maneira expressa o que eu venho dizendo para vocês desde o início da explicação. A pessoa jurídica é uma coisa, os sócios outra coisa. Cada um no seu quadrado, cada um com a sua vida, cada um com as suas dívidas, cada um com o seu dinheiro. Em algum momento, tudo pode se juntar, tudo passa a ser um quadradão só, mas desde que tenha havido abuso de poder, tá? Então, a lei da liberdade econômica, ela deixa claro que a pessoa jurídica, a empresa, como vocês chamam, não se confunde com as pessoas dos seus sócios, instituidores, administradores, tá certo? Não se confunde. Então, essa é a primeira coisa que a lei diz. E ela também vai dizer o seguinte, olha, a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, então o patrimônio autônomo da pessoa jurídica, é um instrumento lícito de alocação e segregação dos riscos estabelecidos pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos para a geração de empregos, tributo, renda, inovação em benefício de todos. Princípio da função social da empresa. Então, é preciso que você dê autonomia patrimonial, né? Que você não use o patrimônio da empresa para outros fins que não a própria exploração da atividade econômica. Tá certo, pessoal? Então, ela também faz questão disso. E aí, seguindo, no artigo 50, ela fala em caso de abuso da personalidade jurídica. Ó, em caso de abuso de poder. Caso de você abusar da personalidade jurídica. Você fazer mau uso da empresa para se beneficiar. Tá certo? E aí, vejam lá. Ela fala, pessoal, aqui tá mais fácil de vocês lerem, né? Quando ela fala que a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa dos seus sócios, dos seus associados, instituidores ou administradores,
E aqui ela vai falar, no artigo 50, em caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo quê? Pelo desvio da finalidade, que é aquele exemplo que a gente deu, ou pela confusão patrimonial. Pode o juiz, a requerimento da parte, né, ou do Ministério Público, a gente já falou disso, quando lhe couber intervir no processo, então aquilo que eu falei, o Ministério Público ele só pode fazer esse pedido se ele fizer parte do processo, não é porque ele é Ministério Público que ele pode chegar em qualquer processo, num processo do qual ele não participa e pedir ao juiz que desconsidere a personalidade jurídica. Ele só terá essa legitimidade, só poderá fazê-lo nos processos em que ele for parte. Desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direto ou indiretamente pelo abuso. Né? Então, ele tem que ser aquele sócio que agiu com a intenção de fraudar credores, com a intenção de se esconder atrás da pessoa jurídica, ele, então, poderá responder diretamente com o seu patrimônio por essas obrigações que ele contraiu, tá certo? É lógico que ele tem que ter se beneficiado, é lógico que ele tem que ter tido algum ganho com isso, tá bom? E olha só, pessoal, o que a lei da liberdade, né, econômica, como ela conceitua desvio de finalidade? Para os fins do disposto nesse artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Então, ao invés de você usar a sua empresa para explorar uma atividade econômica, para circular mercadoria, serviços, para oferir renda, lucro, você usa a sua empresa, né? O sócio usa a empresa ou para lesar credores, naquela hipótese que eu te falei, de você, por exemplo, começar a tirar dinheiro da empresa, você fazer um contrato que você não poderia fazer como pessoa física, você faz como pessoa jurídica, etc. e tal, e isso, ou praticar qualquer outro ato ilícito, tá certo? Isso é o desvio de finalidade, não é para isso que uma empresa existe. Uma empresa existe para movimentar a economia, e não para ser um caminho, para ser um expediente para fraudar, para praticar fraudes contra quem quer que seja, ok? E também, pessoal, a lei também vai dizer o que é confusão patrimonial. Inclusive, ela vai trazer aí alguns exemplos do que ela considera como confusão patrimonial. Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios. De quem? Da empresa e dos sócios. Caracterizada por, então ela vai elencar aí, né? Podem ter outras situações que não só essas três, aqui é o que a gente chama de exemplos, né? Cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou administrador ou vice-versa. Ou seja, a empresa fica pagando as dívidas dos sócios, né? Os gastos pessoais. Transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestação, exceto de valor proporcionalmente insignificante. O que é isso, pessoal? É quando você fica transferindo dinheiro da empresa para o sócio, ou você fica transferindo o patrimônio da empresa para o sócio, ou você fica usando o dinheiro da empresa para comprar patrimônio para o sócio, em nome do sócio, né? Então, você fica desviando o dinheiro da empresa para favorecer o sócio. Ou outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Qualquer outra coisa que possa lesar o patrimônio da empresa ou que possa comprometer, né, a autonomia, ou seja, usar o patrimônio da empresa para beneficiar os sócios. Tá certo? Então, pessoal, vejam que a desconsideração da personalidade jurídica, em resumo, é uma possibilidade que a lei criou para responsabilizar os sócios por aqueles atos ilícitos que eles praticaram, que certamente gerou prejuízos para terceiros e gera também prejuízos para a empresa. Então, nessas circunstâncias, o juiz de direito, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando esse participar do processo, poderá
autorizar a desconsideração da personalidade jurídica para pegar o patrimônio do sócio, usar o patrimônio pessoal do sócio para que ele, então, responda diretamente pelo ato lesivo que praticou e que gerou danos a terceiros. A matéria não foi esquecida pela nova lei, né, uma lei novinha aí do ano passado, a Lei da Liberdade Econômica, como vocês viram, a Lei 13.874 de 2019, que tratou, como a gente viu aqui, da desconsideração da personalidade jurídica, conceituando inclusive o que é abuso de poder e o que é confusão patrimonial. Lembrando que a desconsideração da personalidade jurídica não afeta a existência da empresa, não é uma coisa que foi pensada para prejudicar a empresa, muito pelo contrário, pensada para proteger a empresa, e ela também só será aplicada temporariamente para aquele caso que está sendo discutido. Os demais casos em que não façam parte do processo não serão alcançados pela desconsideração da personalidade jurídica. E também, pessoal, é uma medida excepcional, tanto que quem pede precisa provar que o sócio ou os sócios agiram com a intenção de fraudar credores, tá certo? Por quê? Porque se toda hora, para qualquer dívida da empresa, você pedisse a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio dos sócios, você colocaria em risco as próprias sociedades, as pessoas não iriam mais querer se associar, tá certo? Por exemplo, pessoal, uma empresa que fica devendo a um credor, não é o fato tão somente de dever ao credor que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. Nós temos aí, por exemplo, nesse triste momento de pandemia, eu acredito que muitas empresas estejam inadimplentes com seus credores, não estejam conseguindo honrar os seus compromissos. Isso já é motivo para pedir a desconsideração da personalidade jurídica? Não, claro que não. Para que haja desconsideração da personalidade jurídica, não basta o mero inadimplemento da empresa. É preciso que tenha havido dolo, que tenha havido intenção dos administradores, dos sócios, em fraudar credores, tá certo? Não é um mero inadimplemento. Uma empresa, ela pode ficar inadimplente, inclusive pode vir a falir ou mesmo pedir a recuperação judicial, não porque os sócios agiram de má fé, mas por questões mercadológicas, circunstâncias econômicas, a empresa não tenha conseguido, né, liquidez, não tenha conseguido saldar as suas dívidas. Mas o fato dela não ter conseguido saldar as suas dívidas, pura e simplesmente, não pode autorizar, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. É preciso que tenha havido intenção de fraudar credores. Então, os juízes, eles precisam analisar com muito cuidado, com muito carinho, a questão antes de desconsiderar a personalidade jurídica, porque senão eles colocam em risco a própria essência do mercado, né, da economia, do mundo empresarial. Tá bom, pessoal? Agora, para finalizar, a desconsideração da personalidade jurídica tem como propósito, então, responsabilizar quem praticou o ato ilícito e, com isso, também proteger os credores de boa-fé. Tá certo, pessoal? Por hoje é só. Agradeço muito. Espero aí ter contribuído para o estudo de vocês e a gente se vê na próxima aula. Um beijo, luz e paz para vocês. Até a próxima. Acabou?